Vamos lá, meus amigos, histórias nossas histórias, esse é mais um Storycast. Hoje, com muita alegria, estou recebendo aqui duas pessoas maravilhosas, representando aí a ATWeb, uma empresa de tecnologia que está há 7 anos no mercado se destacando. Queria dar as boas-vindas ao Marcelo. Obrigado aí. Muito bem-vindo, Marcelo, a esse estúdio, muito bem-vindo a esse podcast. Vinícius, muito obrigado pela presença, meu amigo. Agradeço. Prazer estar aqui, Jair. Hoje eu chamei vocês aqui porque eu quero descobrir um pouco dessa trajetória de vocês, né? Esse podcast é pensado exclusivamente para contar boas histórias, para a gente dar risada e, claro, para a gente falar de negócios, falar de empreendedorismo, falar de oportunidade em meio às crises, né? E eu queria perguntar para você, Marcelo, para você, Vinícius, como que surgiu essa ideia de criar um sistema tão eficiente? Bom, primeiro que você colocou algumas palavras aí que eu volto aí na memória durante esse período de 7 anos, que frisam bastante o nosso início, né? Crise. Existe sempre aquela coisa assim, né? Já ouviu falar na crise, né? Então você tira uma letra, né? Tira o S, né? E fica e cria, né? Cara, eu sou cientista da computação, né? E eu gerenciava a TI dentro de uma indústria, aqui na cidade mesmo, e essa indústria passava por crise financeira. E quando você está num ambiente que tem crise, você tem que criar, você tem que inventar, né? Eu gerenciava um orçamento, né, do departamento de TI daquela empresa, eu sempre empreendi, mas naquele momento um dos projetos estava dentro da empresa gerenciando. E o objetivo era qual? Reduzir custo. E a gente gastava muito, né? A indústria, ela gasta muito com software. E aí veio a ideia desse conceito de criar dentro da crise. A gente tinha um departamento de atendimento a clientes, a gente tinha clientes no Brasil todo. E aí não tinha tecnologia para dar um amparo, uma tecnologia legal, era tudo meio que ultrapassado, né? E aí, por que não experimentar isso? Eu sempre fui aficionado por todas as áreas da tecnologia. Então, vamos criar o nosso software, vamos criar uma plataforma onde a gente pudesse atender os clientes da indústria e fazer um piloto. Só que ele já nasceu nessa ideia de que seria um experimento. A gente ia testar ali dentro, mas ele não ia ser um software interno. Então fizemos um acordo com a indústria de que a gente iria construir o software para ser levado para outras empresas fora. Então a ideia nasceu no meio da crise, né? Exatamente. Essa fábrica, né, usava uma outra plataforma e a ideia, como o Marcelo falou, era reduzir o custo mesmo, né? E aí, o que nós vamos fazer, né, agora? A gente trabalhava junto nessa empresa, né? O Marcelo gerente, eu ali no desenvolvimento. E aí ele chegou, e aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar no mercado alguma outra ferramenta ou nós vamos desenvolver internamente com a questão de depois, né, virar um produto e a gente expandir isso, né? E aí eu não tive dúvida, né? Falei, não, se a ideia é começar aqui para depois ir para o mercado, então vamos nessa. Então nós vamos desenvolver, né? E nessa foram entre a gente tomar essa decisão de desenvolver, né? E aí nasceu a ATWeb, né? Então, entre a gente tomar essa decisão de desenvolver e ter um beta ali funcionando, foram 3 meses, né? 3 meses. Caraca, Em 3 meses. Em 3 meses a gente prototipou e colocou a versão lá 1.0 no ar. Então, isso foi em setembro de 2016. Quando foi janeiro de 2017, dia 2 de janeiro, a gente já estava com a ATWeb rodando nessa indústria, né? Mas no meio disso, desse longo, parece que é um longo espaço de 3 meses, tem uma coisa muito legal que eu me recordo que é assim, né? O Vinícius é um desenvolvedor incrível, né? Tem um raciocínio como poucos que eu já conheci na minha trajetória profissional. Mas até então ele era um desenvolvedor do que a gente chama de computador, de software desktop. Computador, sabe software que você vai lá, clica para instalar? Você tem que baixar o arquivo. Verdade. E a nossa
proposta nasceu que esse software já deveria ser nuvem. Hoje tudo se fala em nuvem, mas naquela época eram os primeiros passos de nuvem. E um conceito que nós definimos ali naquela conversa de alinhamento é que ele teria que ser um software 100% web. Nuvem. E aí? Então, 3 meses, você falou em prototipar, mas você teve que aprender. Enquanto eu fiz a prototipagem inicial, nós contratamos um curso online. Sim, verdade. E foi fazer o curso. Então, eu estava aqui arquitetando tabela, os registros que a gente queria ter controle ali na ferramenta, e ele estudando. Então não foi 3 meses de mão na massa. Bem lembrado, foi 3 meses entre aprender uma tecnologia nova, prototipar, né, ali a versão inicial, codar aquilo, desenvolver e pôr para rodar. Fazer o deploy, né, jogar lá no servidor para que todo mundo pudesse acessar, e no começo já foi uma pancadaria, porque essa indústria ela já tinha mais de 300 postos autorizados, né? Empresas que usavam o software no Brasil. Então a gente nasceu com 300 empresas usando a ferramenta. A gente não nasceu assim, vamos começar um sistema? Um usuário aqui, um usuário ali. Não, a gente já nasceu, já iniciou a operação com 300 caras acessando ali, entendeu? Então já foi, sim, já nasceu com uma prova de fogo, né? Já nascemos... grande, né? Entre aspas, assim, na verdade, já nascemos. Eles também têm grandes responsabilidades. Quais foram as maiores dificuldades no começo? Cara, essa é uma pergunta que, assim, no conceito inicial da ideia, a gente, olhando para a nossa dificuldade, né? É uma indústria grande, mas se você comparar com... A gente atuava no segmento de eletrodoméstico, você tem outros concorrentes que são gigantescos, né? Electrolux, Brastemp, né? Que tem muito dinheiro para investir. E aí, o primeiro desafio foi o seguinte, olhar para a empresa que tinha orçamento reduzido e oferecer uma solução para essas, porque esses fabricantes menores, eles não conseguiam chegar e contratar uma ferramenta top. Até por isso que, inicialmente, o nome foi ateweb.top. Então, a gente... o nosso domínio até hoje a gente tem esse domínio. Por quê? A gente queria oferecer uma ferramenta top para empresas que não tinham tanto orçamento. Sabe aquela coisa de democratizar a informação, né? De fazer ajudar as empresas a funcionar melhor? Tipo essa veia empreendedora. Porque quando você é empreendedor, cara, ganhar dinheiro é legal, é importante, mas não é só isso. Para que a gente empreende? Para facilitar a vida de alguém. Para mim, o sentido do empreendedorismo é esse. Então, o primeiro grande desafio foi esse. Como é que eu faço para ter uma ferramenta legal, com tecnologia de ponta, com tecnologia top, e fazer ela ser acessível para pequenas e médias empresas, né? Então, o primeiro grande desafio foi juntar a tecnologia. A tecnologia, ela é cara. Hoje ela está mais acessível, mas há 7 anos ainda ela era menos acessível e muito cara. Empacotar tudo isso e entregar para as empresas menores, que até então não tinha budget, não tinha orçamento para contratar ferramentas que, assim, o pessoal cobrava muito dinheiro, né? Então, o primeiro grande desafio foi esse, tecnológico. Conseguir juntar a tecnologia para democratizar o acesso a essa ferramenta. E o segundo, para mim, né, o primeiro desafio para ele, no meu ponto de vista, foi o desenvolvimento, a mudança de linguagem. Aprender, né? uma tecnologia nova que eu não usava até então, né, que eu não tinha tanto conhecimento, né? Primeiro foi esse, realmente. E para mim, foi sair de dentro de casa e vender. Porque até então, eu sempre trabalhei com tecnologia, mas sempre focado ali na consultoria do que indica, né? Então, você faz um projeto aqui, esse cliente te indica para outro. Eu nunca tive um trabalho comercial de venda, né? Assim, de você bater lá na porta do cara e levar a solução para ele. Então, o meu desafio, depois de empacotar a tecnologia, fazer ela ser acessível, foi buscar conhecimento para falar, tá bom, eu quero pequeno, mas como que eu chego nele? Como que eu ofereço para ele? E aí eu lembro que eu fui fazer um curso com um dos caras que eu admiro bastante, que é o Ricardo Jordão, né? Do Vendas Cura Tudo. Não sei se você conhece, mas é um cara bem legal, que fala muito de venda, inclusive venda B2B, software e tal. Aí fiquei uma semana, na época era tudo muito presencial ainda, lá em São Paulo, e aí tirei algumas travas que eu tinha, né?
Então, os 2 primeiros desafios, tecnologia e depois vender. Porque também não adianta ter tecnologia e não saber como vender, né? Verdade. É isso. E você, Vinícius, além desse desafio que o Marcelo citou, de aprender uma nova programação, teve mais algum que você lembra? Teve, nossa, no começo, assim, como eu tava falando, né? A gente já nasceu tomando pancada de, fora os usuários internos, 300 assistências técnicas, né? Que essa empresa já tinha, né, no Brasil, espalhado no Brasil inteiro. E quando a gente começou, né, que a gente colocou lá no ar, e falou, vamos ver agora como vai ser. Então, assim, naquele momento era muita correria, né? Porque em 3 meses você não consegue colocar um negócio com 100% do que precisa. Então, assim, foram 3 meses, a gente colocou a versão no ar, mas, assim, começou a rodar, aperfeiçoar, evoluir. E aí a gente entrou no ciclo de evolução, de melhoria. E isso foi um desafio muito grande, porque é aquela história, você tem que arrumar o avião enquanto ele está voando. A partir do momento que você colocou 300, 350 pessoas para trabalhar na tua plataforma, cara, aquilo ali não pode mais parar, né? Então, sempre foi, desde o começo, esse desafio, né, de evoluir e manter tudo funcionando. E aí começaram, né, aí o Marcelo falou, agora vamos vender. Tipo assim, a gente viu, validou em poucos dias, poucas semanas, ele falou, cara, tivemos feedback legal das assistências técnicas que estava acessando, que estava usando, o próprio pessoal interno do pós-venda dessa empresa deram um feedback legal. E aí, cara, falamos, agora é hora de decolar, vamos sair para fora, vamos para o mundo aí e vamos experimentar. E aí, a partir daí, o Marcelo começou a prospectar, a vender, e começaram a chegar os primeiros clientes, né, a partir daí. E o negócio já começou a ganhar uma forma, e aí a partir daí é só desafio, né? Teve questão né, Marcelo, os desafios com infra, né, que a gente teve bastante no começo, quando começaram a chegar os primeiros clientes, né, que até então a gente estava ali dentro dessa empresa, a gente instalou tudo nos servidores deles, né, falou, vamos fazer um beta aqui, vocês não vão pagar mais a plataforma que vocês usavam, contrapartida a gente também não vai cobrar, mas nós vamos usar a sua estrutura. Mas aí começaram a vir os outros clientes, essa estrutura precisou expandir, né? E aí vieram mais novos desafios, né? E aí tem história boa para contar aí também nesse... Não, eu quero saber uma coisa que eu fiquei sabendo aqui, cara. Nossa, conversei com o Marcelo informalmente e eu gostaria de saber algumas coisas, mas antes eu vou por etapa aqui pra gente... porque assim, é algo que eu considero revolucionário, né? É um sistema que pensa completamente em quem está comprando e em quem está vendendo. Então isso é muito bacana, sim, essa junção, né? Mas assim, se eu for perguntar para vocês, que tipo de empresa vocês consideram assim, esse sistema a gente criou para essa empresa, e ao longo do tempo, o que fizeram vocês falar assim, dá para expandir para cá? Teve essa virada de chave? Teve, Jair, teve sim, cara. A gente criou a T-Web inicialmente para empresas do segmento fabricantes ou importadores de eletrodoméstico, eletroportátil. Linha branca, cara, né, basicamente. Nós estamos aqui em Catanduva, né? Então é uma cidade conhecida como capital nacional do ventilador. Então, a gente nasceu numa indústria de ventilador, vende, né? Ventilador para o Brasil todo. Então, a partir daí, o que nós miramos? Os pequenos fabricantes, né? Então a gente começou a mapear aqui na região fabricantes no estado de eletrodomésticos, eletroportáteis. Então a gente começou a descobrir fabricantes de bebedouro, outros fabricantes de ventiladores, né? Forno, fogão. Então, inicialmente foi segmento desses tipos de fabricante. Então a empresa fabrica e coloca no mercado para o consumidor. Por isso que você falou, né? Que a gente pensa realmente em quem vende e em quem compra, né? Isso é muito bacana, esse equilíbrio, né? Exatamente. E aí, no decorrer do caminhar, a gente sempre teve uma parceria com uma empresa bem legal aqui da nossa região, que é a MIAC, né? E a MIAC, ela fabrica máquinas agrícolas. Então, um conhecido meu lá, ele fica sabendo do Hotel Web e fala, será que isso não dá para mim? Vem mostrar. A gente foi lá, mostrou para ele, né? Tinha o Alex, o João lá. Aí ele falou, cara, isso aqui serve para mim. Só que é o seguinte, eu não tenho... Porque no eletrodoméstico, no segmento eletrodoméstico, a fábrica tem terceiros, empresas terceiras que prestam serviço de assistência técnica no produto caso ele dê defeito, né?
no segmento ali de máquinas de grande porte que trabalham na agricultura, essa empresa ela tem um técnico próprio. Então aí foi um desafio já de que a gente não tinha enxergado, mas a gente já estava ampliando o nosso segmento de atuação, que inicialmente era eletrodoméstico. Mas a gente já estava ampliando para o segmento de máquinas e implementos agrícolas. Então nós fizemos a primeira mudança técnica dentro da ferramenta para atender esse primeiro cliente. Mas até então sem nenhum objetivo assim, de que a gente iria expandir, porque a gente estava focado no eletrodoméstico. E além de estar focado no eletrodoméstico, a gente estava focado nas pequenas e médias também. E é um detalhe que a Miak já era uma empresa grande, né? E até me lembra assim, quando ele fala, aproveitando a pergunta de segmento, quando ele fala de pequenos, né, lembra que a nossa proposta de trabalho era ajudar os menores. Só que nessa ideia também de ajudar os menores, a gente chamou a atenção de alguns maiores. Então, assim, a gente estava falando em empresas que faturavam ali 100 milhões por ano e, de repente, caiu uma empresa no nosso funil de vendas que faturava, naquela época, meio bi. 5 vezes maior do que o meu cliente maior que eu tinha na base. E aí, cara, eu lembro assim, chega até a me arrepiar, porque eu fui para uma reunião lá em Araçatuba, é a Color Mac, o nosso primeiro cliente assim de volume, né? Cara, quando eu cheguei naquela empresa, para mim foi uma coisa assim de outro mundo, porque eles tinham uma recepção, eles têm, né? Eu nem sei, é muito grande, cara, então eu fiquei impressionado. Dava umas 8 vezes o tamanho da nossa sala, né? A recepção. Aí quando você entra no escritório, você pensa assim, 300 pessoas trabalhando uma sala só. Então você imagina o tamanho. Aquilo foi um choque, né? Porque a gente estava acostumado a ir tratar do pós-venda, tinha 1 ou 2 pessoas. De repente você chega lá numa empresa que só o pós-venda tinha 45 pessoas. Só a área interna que ia usar o ATWeb. E aí eles tinham a nossa rede de assistência do primeiro cliente 300 e poucos. Só eles tinham 900 empresas que iriam usar a ferramenta. Então esse foi um grande desafio, a mudança, a ampliação para o segmento agrícola, para concluir a tua pergunta, e no eletrodoméstico, entender que a gente não ia só atender o pequeno. Porque o que nós fizemos para o pequeno, o grande também tinha as mesmas necessidades. E aí começa o crescimento, né? É isso. Então hoje nós estamos no segmento de eletrodoméstico, nós estamos no segmento de máquinas e implementos agrícolas, né? Atendemos diversas fábricas do Brasil, mas que exportam máquina e usam o nosso aplicativo para levar máquina para o mundo inteiro, não é? E a gente tem aberto um segmento de desk service, que a gente quer, qualquer empresa que faça atendimento ao seu cliente depois da venda acontecida, hoje o ATWeb pode ajudar ela. Então, depois disso, lógico, nós somos especialistas em eletrodomésticos e máquinas e implementos, mas a gente tem uma solução que pode atender qualquer empresa. Você fez uma venda, depois da venda feita, você quer cuidar do relacionamento com o teu cliente, por isso que a gente fala muito, a gente nasceu pós-venda. Né? Tem muita empresa hoje se preocupando com a venda. Natural, tem o que ter. CRMs de marketing, da venda em si. Mas o pós-venda ficava no e-mail, na planilha. Né? Então, a nossa missão hoje é ajudar qualquer empresa, né, que queira estruturar o seu atendimento a clientes. Somos especialistas em eletrodoméstico, máquina e implementos agrícolas, mas temos ali um nicho. Cara, se você atende cliente, você quer registrar a demanda do teu cliente, ter visibilidade do que está acontecendo na tua operação com os clientes, o ATWeb pode te atender. Em resumo, o ATWeb é uma plataforma para atendimento a cliente, né? Acho que, em resumo, nós somos especialistas em captar essas demandas, receber tudo isso, organizar esses dados, né? Estruturar e dessa forma a gente ajuda o cliente, quem quer atender bem o seu cliente, a ter um resgate rápido dessas informações, né? A partir de informações coletadas, direcionar para um técnico, para uma assistência técnica mais próxima, né? Tem alguma questão de inteligência artificial ali para fazer esse direcionamento hoje. Então, toda essa evolução, né, que começou há 7 anos atrás,
hoje está tudo muito consolidado. Lógico que o ATWeb tem muito a ser desenvolvido, evoluído, né? A gente tem olhado muito, né? A gente olha muito para as questões de tendências, né? Por exemplo, inteligência artificial que está vindo forte aí agora com o ChatGPT. Então está se popularizando. A gente já tem clientes que têm vindo perguntar para a gente, né? E aí, como que vai funcionar isso aí? Como que o ATWeb vai se comunicar com essas novas tecnologias? Então o nosso papel é sempre estar olhando para tudo isso, para essas tendências, e estar trazendo agregando, né, essas novas tecnologias para dentro do ATWeb, para sempre pensar em oferecer uma plataforma, uma ferramenta de atendimento ao cliente. Que o Marcelo falou, a partir do momento eu vendi, aquela pessoa vai, todo o atendimento, o ATWeb gerencia todo esse relacionamento depois da venda, né, no pós-venda e no atendimento. Que legal. E, assim, se eu perguntasse para vocês, o que a ATWeb pode fazer pelas empresas? Qual que seria a resposta que está na ponta da língua de vocês? A resposta que está na ponta da língua é a organização do atendimento ao cliente. Primordial. Estruturação, né, das informações. É primordial, mas a gente se depara com cenários caóticos dentro da empresa. Como eu falei, a gente vê muito assim, tem a preocupação pelo comercial para fazer a venda, coloca o cliente na tua base de cliente e depois, aí o comercial vai buscar outros clientes. E muitas das vezes ele esquece de atender bem aquele cliente que ele trouxe antes, que, cara, é um cliente muito mais fácil de você vender novamente para ele se você cuida bem dele, da jornada dele dentro do teu negócio, dentro da tua empresa. Então, o ATWeb vem... Tá, vendi para ele, coloca ele aqui dentro do ATWeb e cuida da jornada dele. Se ele ligar na tua empresa, porque ele tem uma dúvida de uso do produto ou serviço que você comercializa, o ATWeb vai dar passo a passo para o teu atendente, para a pessoa que está ali falando com aquele cliente, né, de como tratar aquele problema. Uma dúvida, uma orientação. Se for um problema, né, com um equipamento, você adquiriu um equipamento, é um fabricante, né? Como a gente falou, a gente atua muito forte dentro de fabricantes. Tua geladeira está com problema? Então, tá bom, eu estou mandando um técnico para você dentro de 4 horas. Então, o ATWeb, ele dá inteligência ali para a pessoa que está atendendo o teu cliente que está passando por um estresse, para falar, olha, estou mandando um técnico aí, ele vai chegar dentro de tanto tempo. Então, a gente ajuda o fabricante a cuidar bem do cliente que já está conquistado, né? Então, peraí, gastei dinheiro para conquistar um cliente novo, agora vamos cuidar desse cara que está aqui, né? Inicialmente, a gente só resolvia o problema, a dificuldade e o estresse, né? Cara, comprei o celular, deu problema e agora o que eu faço? Leva numa assistência técnica. Porque o ATWeb, ele cuida de todo esse fluxo. Desde o teu pedido de atendimento lá no saque, que pode ser e-mail, WhatsApp. Eu brinco, às vezes falo que até sinal de fumaça a gente recebe. É verdade. Sabe? E aí eu tratar você humanamente, usando tecnologia de inteligência artificial, mas humanamente eu falar com você que está tendo aquela dificuldade ou buscando aquela orientação e resolver o teu problema do início ao fim. Então a gente... não dá para falar numa frase só, mas o nosso conceito é esse, resolver problema do cliente. Isso. A gente empodera lá quem está fazendo o atendimento com informações rápidas, né? Tem um recurso lá que a gente gosta muito, que é a visão 360, né? Então, por exemplo, você, Jair, me ligou e eu preciso saber o teu histórico. Eu não tenho tempo para ficar abrindo e-mails, de repente procurar um e-mail que você mandou, né? Ou buscar você em uma planilha, seja lá o que for, informações desorganizadas. Eu tenho que, na hora que o Jair entra em contato comigo, deixa eu ver aqui qual que é o histórico do Jair e ter essas informações muito rápido, né? Então, na visão 360, por exemplo, a pessoa que está recebendo essa demanda hoje, ela já vê os atendimentos que você abriu, as ordens de serviço, que de repente, precisei mandar um técnico na sua casa, vai ser o equipamento, eu vou ter todas essas informações, peças que eu te enviei. Então, acho que é isso, o ATWeb dá esse poder para quem está fazendo esse atendimento, né? E, consequentemente, ajuda a empresa como um todo, a ter gerar estatísticas, né? Dashboards, BIs, com indicadores, os KPIs, né? Da vida e tudo mais.
com as informações organizadas e estruturadas que hoje a gente consegue capturar, né? Jair, além do... Pensa no seguinte, a jornada do cliente hoje é um dos pontos mais importantes que estão sendo tratados no mundo de negócios, né? Então, além de você cuidar o ATWeb ajudar você a estruturar esse atendimento da jornada do cliente, desde a entrada no saque e a resolução do problema dele lá na casa ou na empresa dele, então eu cuido disso daí, e aí o que ele falou, a gente capta todas essas informações e leva estatísticas, né, analíticas, né, para dentro da empresa. Então, se é uma empresa que fabrica fogão, por exemplo, qual modelo de fogão mais quebra, em qual região do Brasil, por qual problema... Qual peça dá mais defeito, né? E aí essa informação vai lá para a engenharia de produto dele, para que ele olhe, esse produto em determinada região dá mais problema, então a gente tem que fazer uma melhoria aqui no nosso produto para diminuir o problema. Então a gente chega nesse nível de levar informações sobre os produtos do cliente para ele, que quando você não tem uma ferramenta dessa, você não consegue captar. Além disso, ele vai gerenciar todo o pagamento de mão de obra dos técnicos terceiro em campo, né? Ele vai levar analytics, informações ali, estatísticas de quantas pessoas estão ligando, qual é o meu tempo médio para resolver um problema, para atender um cliente, né? Então... Uma coisa que é legal a gente falar também é que é o seguinte, hoje, você pega uma empresa, um departamento de pós-venda ali, né? Ele é sempre visto como um departamento que só dá gasto para a empresa, né? Porque você tem que mandar peça em garantia, né? Eu sei disso. E geralmente é isso mesmo, né? Geralmente é. E aí, uma coisa legal também que o ATWeb faz, não só pela empresa, mas para o departamento, é mudar um pouco isso. Por quê? O ATWeb, ele tem algumas coisas lá que ajudam esse departamento a gerar receita também. Não só despesa, como é hoje. Como, por exemplo, com venda de peça. Então, por exemplo, a empresa tem lá, como o Marcelo citou um exemplo, tem 900 assistências técnicas. Por que eu não vendo as minhas peças de reposição para essas assistências técnicas aqui pelo ATWeb? E é justamente isso que a gente faz. Então, toda essa rede de assistência, juntando, acho que todas as assistências técnicas, a gente tem mais ou menos umas 15 mil, né? Mais ou menos umas 15 mil assistências técnicas que acessam a ATWeb hoje, e todas essas assistências têm possibilidade de... A empresa tem a possibilidade de vender suas peças através da plataforma ATWeb para esses postos. Então, isso gera uma receita para a empresa. Além disso, da questão da venda da peça, a gente está vindo com um novo módulo de oportunidades de vendas, que seria, por exemplo, eu tenho um produto que eu tenho uma peça ali que eu tenho que fazer uma troca recorrente. Por exemplo, um bebedouro. Eu tenho que a cada 6 meses trocar aquele filtro. Por que eu não gero essa oportunidade, essa demanda de venda, se eu já tenho a informação de que aquele consumidor comprou um produto hoje, daqui 6 meses eu gero uma oportunidade para a empresa vender um filtro. Eu não espero o consumidor lembrar, porque muitas vezes não lembra, né? O consumidor ele vai ficar com aquele filtro lá 2 anos, mas por que eu não ofereço isso? Então, o ATWeb ajuda também nesse sentido, de não só de mudar um pouco essa visão de que o departamento de pós-venda só gera gasto, mas agora sim também ele pode passar a gerar receitas, entendeu? Isso é muito legal. Fazer o pós-venda ser muito mais do que pós-venda. Exato, exatamente. Receita. É isso mesmo. Isso é muito legal. Eu tenho mais uma pergunta para vocês, e assim, eu gostaria que vocês dissessem um pouco aí, vocês falassem um pouco, porque todo mundo quer saber a receita do sucesso, mas assim, ninguém quer ouvir os tombos que vocês tomaram, né? Mas quando a gente fala de como vocês chegaram nesses cases, nesses clientes grandes, eu tenho certeza que as pessoas têm curiosidade de saber, porque nós estamos no interior de São Paulo, né? Aqui se saem muitos empreendedores excelentes, né, pelo Brasil, e cada um tem o seu jeito de lidar com uma prospecção. Como foi a de vocês? Foco no cliente. Total. A nossa empresa, a gente estava em um mundo onde o cara que pensava criar software, eu tive uma ideia, vou fazer um software e vou vender. Nós tivemos a ideia, como
falamos aqui, mas a gente construiu o básico, né? O que no mundo das startups de tecnologia chamam de MVP, né? Traduzindo essa sigla é Produto Mínimo Viável. Então nós fizemos, naqueles 3 meses iniciais, um produto mínimo viável para suportar a operação da fábrica. Só que depois disso, com a chegada do segundo cliente, o terceiro, os pequenos, até chegar ao grande, todo o foco de desenvolvimento, de evolução do ATWeb sempre foi em necessidades captadas no cliente. Muito relacionamento pessoal. Somos uma empresa digital, uma empresa de tecnologia, de software, mas a gente tem muito contato pessoal, presencial com o nosso cliente, para enxergar as necessidades que ele tem lá. A gente traz isso para dentro de casa, empacota, coloca, transforma isso em software. E a gente aprendeu que geralmente a dor, a necessidade de um cliente não é só dele, ele é de vários outros. Então, quando você traz uma necessidade de um cliente e coloca dentro de uma ferramenta, você leva a solução para vários outros, alguns que nem sabiam que tinha. Então, se a gente fosse falar de qual que é a receita de sucesso do ATWeb, foi de 100% olhar as necessidades do cliente e pensar em como que a gente pode levar a solução para ele. Depois, o restante acontece. É natural que você vai ter que estruturar a tua empresa, porque você só ouvir e não entregar também não adianta nada. Então, você vai ter que ter todos os pilares básicos. O teu financeiro vai ter que funcionar, o teu suporte ao cliente vai ter que funcionar, né? Todos os pilares tradicionais da empresa têm que estar funcionando num sincronismo de relógio. Mas o que fomenta o crescimento, né, o que tem fomentado o nosso crescimento é esse olhar no cliente. Eu concordo, né? Eu acho que perfeito o que o Marcelo falou. É isso mesmo. Eu acho que quando você foca no cliente, né? Você tem menos retrabalho, porque imagina se a gente for querer implementar, né? Desenvolver tudo que está na nossa cabeça. Muitas vezes a gente vai desenvolver alguma coisa que ninguém vai usar, né? Então, quando a gente passa a olhar as necessidades e ouvir os clientes, então a gente já desenvolve uma coisa que é a dor dele ali, né? Então, acho que vem muito disso, né, Marcelo? A gente está sempre em contato com o cliente, a gente, né, é muito próximo, a gente não tem esse negócio, agora você vai para o suporte e acabou. Não. O nosso WhatsApp, pessoal, os clientes chamam a gente vai nas empresas, principalmente nas mais perto aqui, então a gente está sempre junto, sempre ouvindo, né? E sempre desenvolvendo com base nas necessidades dos clientes. A gente tem a missão de sempre estar olhando as tendências, né? Para que rumo que a plataforma vai andar, né? Mas a grande maioria do que a gente desenvolve hoje é com base nas necessidades do cliente. Essa foi uma coisa legal. A gente hoje, olhando o cliente, a gente visita os mais próximos, mas com mais frequência, né? Mas a gente tem cliente hoje na Bolívia, né? A gente tem cliente no Ceará, Santa Catarina. Bolívia. Bolívia Olha, foi uma aventura. Foi, cara. nossa. Bolívia, quem diria que a gente ia parar na Bolívia, né, cara? Durante a pandemia, a gente teve contato com uma fábrica brasileira de geladeiras comerciais e a gente recebeu o desafio de fazer a operacionalização, a gestão dos técnicos dela lá na Bolívia. Então lá ela atende a Coca-Cola, na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Então sabe todas essas geladeiras que você vê as bebidas? Sim. Bar, restaurante, padaria, expositores? Isso. Então lá eles têm uma quantidade de técnico que dá manutenção. Então o pedido de suporte, o comerciante liga na Coca-Cola, o ATWeb ele é integrado no RP da Coca-Cola, que é um SAP. Então ele pega os atendimentos, essas necessidades, e aí com inteligência artificial ele entrega para o técnico que atende determinada região. Santa Cruz é uma cidade grande, né? Então ele vai lá na Coca-Cola, no sistema, traz o pedido de suporte, entrega no celular do técnico e o técnico vai fazer esse atendimento em campo. E aí o desafio foi que a gente teve que ir para lá, sem falar espanhol. Zero espanhol. Não habla. Não habla. Para fazer a implantação. Para treinar, foi um time de aproximadamente 30 técnicos. Então chegamos lá, desembarcamos em Santa Cruz. Como chama o menino que foi pegar a gente? O Gabriel. Gabriel. Foi pegar a gente lá. Gabriel Royos. Começamos já a arranhar um portunhol, uma mistura de português com espanhol. Tivemos uma sintonia ali.
No outro dia já fomos para a base lá da Coca-Cola e aí deu certo, cara. A gente ficou uma semana lá, nos alinhamos, tivemos uma experiência fantástica, não só da questão cultural, né, mas até mesmo de prova para a gente, que o ATWeb hoje ele já está operando em 3 idiomas, né? Então a gente trabalha hoje em português, espanhol e inglês, já visando justamente o crescimento da ferramenta, né? E lá nós consolidamos que o ATWeb ele funciona não é só no Brasil, qualquer lugar do mundo, né? Então lá foi a experiência de internacionalização. A passos largos para multinacionalizar, então. Isso aí. Esse é o propósito. Marcelo e Vinícius, também eu sempre pergunto para os empreendedores uma situação. O crescimento ele traz muitas coisas boas, né? Um faturamento mais alto, contratação de novas pessoas para a equipe, delegação de tarefas, porém ele traz muitas dificuldades também, né? A não ser que a empresa de vocês seja de outro mundo, né? Mas eu acredito que vocês tiveram dificuldades. Vocês já responderam sobre as dificuldades do início. Agora eu quero saber quais foram as dificuldades do crescimento. Até se você me permite, eu queria que ele falasse primeiro do lado do software, né? Hoje ele é responsável pelo desenvolvimento do produto e eu pelo desenvolvimento do negócio. Então eu queria até ouvir ele. Colocar Se prepara, Marcelo. Depois. Não, vamos lá. Tudo é desafio, né? A partir do momento que você se propõe a criar um negócio, hoje você já tá falando, não, eu quero ter dor de cabeça, eu quero ter esses desafios, né? E é natural. Lá no começo, quando a gente começou, só para ter uma ideia, né? Quem é mais da área de desenvolvimento e né, mais de produto vai me entender. Mas, por exemplo, a gente, em projetos, né? Um projeto de desenvolvimento. No começo eu tinha um projeto lá com código-fonte, as telinhas e tudo mais. Um programa, digamos um projeto lá, né? Só para você ter uma ideia, hoje eu tenho 20 projetos para controlar toda a plataforma, porque depois veio o aplicativo, aí a gente começou a ler caixas de e-mail, e o negócio vai tomando uma proporção. Então, o desafio de você manter isso tudo funcionando, né? E que nem você falou, vai chegando gente na equipe para trabalhar. Então, você tem que contratar um programador, uma pessoa lá para o suporte, gerenciar todo esse pessoal, liderar, né? E você fazer o onboarding ali do cara para ele começar a trabalhar junto com você, tudo isso é um desafio muito grande. Porque não é mais um projeto, agora são 20, são dezenas, milhares de projetos técnicos, até milhões de linhas de código aí, né, que a gente tem que gerenciar. E você desenvolver, evoluir e manter isso tudo funcionando, você não pode também evoluir o produto cheio de problema, dando um monte de erro lá na ponta para quem está usando, né? Então, falando do produto em si, esse é o principal desafio que a gente tem hoje. Crescer, evoluir com qualidade, né? Isso é muito difícil e demanda muito trabalho. Legal. E quando eu falo do olhar no cliente, né, que a nossa empresa é focada no cliente, ela está ligada nessa palavra que ele finaliza falando que é qualidade. Né? Então, a gente olha para o cliente. Então, se eu quero entregar um produto com qualidade, os desafios que se formam aqui atrás na retaguarda da empresa, eles são muito grandes, né? Então, ele está falando dos desafios técnicos, de gerenciar mais de 20 projetos de milhões de linhas de código que afetam diretamente o nosso produto final. E no paralelo a isso, a dor que o crescimento gera é justamente você estruturar, colocar as pessoas no teu mesmo nível de olhar. Olha, você vai vir trabalhar no suporte aqui, tá bom? Valoriza o que o cliente lá tá falando, porque o cliente é aquele cara que paga a conta. Então você tem que começar a levar a tua visão que até então tá na cabeça dele, tá na minha cabeça, a cultura, para a tua equipe, né? Porque senão se você for uma empresa de 2 pessoas, você vai se limitar dentro de uma quantidade máxima que você vai conseguir atender. Então você começa a crescer, você vai acoplando essas pessoas, é a chave, né? Você tem que ter pessoas para crescer, porque não existe só a tecnologia, vou pôr um software e vai crescer sozinho. Utopia, jamais. Tem uma galera por trás trabalhando. Como falou, do sucesso do cliente, o suporte do cliente, desde o financeiro, os pontos de contato. Então o desafio é criar essa estruturação alinhado nessa cultura, nessa visão de que o cliente está em primeiro lugar e de que a gente trabalha ali para ele, né? Lógico, nós somos aqui uma outra empresa,
mas só existe em função de uma necessidade daquele cara. Então, o desafio está em equilibrar todos esses pratos, né? A gente vive a onda de mostrar sucesso no Instagram, né? Então, esses dias eu vi uma entrevista de um advogado. Eu procuro seguir perfis de profissionais, empreendedores de outras áreas para me inspirar. Sigo também os das nossas áreas, mas eu vejo de outros. E eu vi de um advogado de grande sucesso no Brasil, né? E ele estava dando uma entrevista que ele fala, olha, o cara olha o meu Instagram, é tudo muito lindo. Lá ele vê o sucesso do meu escritório. É o maior escritório de advocacia do país, né? Mas ele não sabe o que acontece por trás. Eu tenho as dificuldades que qualquer negócio tem. É que o Instagram, ele mostra o sucesso. A parte boa, ele né? mostra a parte boa, né? Então, o desafio, Jair, é operacionalizar e manter tudo isso funcionando com foco no cliente e na qualidade. É você estruturar cada área e fazer cada um enxergar isso. Sensacional, cara. E como que nasceu essa ideia do WhatsApp, Marcelo, Vinícius? Porque assim, cara, é um aplicativo tão assim, eu considero um aplicativo tão difícil de você, posso estar errado, né? De fazer algum tipo de integração, burocrático. Como que vocês conseguiram chegar nesse projeto do WhatsApp? Cara, e a gente, antes de responder, a gente integrou o WhatsApp. Hoje, a Meta é a empresa detentora do... É o Facebook, né? Sim. Vamos falar o Facebook. Meta poucos conhecem, né? Mas o Facebook hoje ele é dono do WhatsApp. Então, nós integramos o WhatsApp no ATWeb antes do Facebook liberar qualquer tipo de integração. E como que isso surgiu? No nosso processo de expansão, lembra que eu falei? Eletrodomésticos, máquinas agrícolas, e depois a gente abriu para qualquer tipo de cliente que quisesse atender seus clientes. E aí, nos procurou uma empresa do ramo de energia solar, um segmento em crescimento no país. Exponencial, né? No Brasil. E aí a gente foi visitar esse cliente e ele comprou. Ele contratou o ATWeb para fazer o gerenciamento do atendimento a cliente. Só que o que a gente gerenciava naquela época? O e-mail e o telefone, né? Então recebe a ligação, ele tem a área de atendimento ao cliente, recebe a ligação, registra a demanda no ATWeb ou e-mail e tal, e vai interagindo ali principalmente no canal e-mail e telefone. A gente estava lá, cara, ele tinha aproximadamente mais de 40 pessoas no saque, no atendimento ao cliente. E aí o WhatsApp, porque o WhatsApp, cara, desde já um tempo, alguns anos, ele é a ferramenta de comunicação do brasileiro. Tá na mão de todo mundo, né? O brasileiro elegeu o WhatsApp como a ferramenta oficial. Cara, se você pegar pesquisas, a tendência de voz tem caído, do telefone já caiu abruptamente, do celular mesmo, de ligação. Até as ligações que hoje dominam mais são as ligações dentro do WhatsApp. Mas acima disso, a galera quer escrever ou mandar um áudio, não é nem ligar. Porque quando fala em atendimento ao cliente, geralmente a pessoa lembra do quê? Call center, atendimento frio. A pessoa, né, telemarketing o dia todo. Tanto para quem liga quanto para quem recebe. Então a pessoa não quer mais telefone. Aí quando descobriu o WhatsApp, resolveu isso, porque eu escrevo, eu falo com quantas pessoas eu quiser ao mesmo tempo, mando um áudio, depois volto ali na conversa, você se torna multitarefas, né? Ele te ajuda a ser multitarefas. Então, sabendo disso, a gente começou a ver lá naquele departamento que a demanda de gente entrando em contato por WhatsApp era muito grande. E aí você pensa o seguinte, vamos falar 40 pessoas no mínimo. O que você vai fazer? Você vai dar 40 celulares à empresa e vai ter 40 números para falar com 1.000, 2.000, 10.000 clientes no Brasil? Não funciona. Porque o WhatsApp ele foi feito para comunicação entre pessoas, não com empresas inicialmente. Inicialmente a ideia era essa. Então esse foi o nosso desafio. A gente lembra que a gente olha a dor do cliente, a gente estava lá dentro da operação, ele já estava usando o ATWeb para registrar protocolo, mas ele tinha essa dificuldade lá no WhatsApp. Cara, como é que... E aí ele deixava lá um grupo de 5 pessoas com números diferentes, eu olhei para ele e falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? Não sei, mas a gente tem que fazer alguma coisa. E aí a gente voltou para a ATWeb, voltamos aqui para a cidade com esse desafio.
E aí nós começamos a estruturar e buscar maneiras de conectar o WhatsApp lá dentro do ATWeb. E começou a dar certo. Ele começou a encontrar tecnologia, a gente começou a juntar ideias e conseguimos uma versão inicial do que a gente chama de Message Center. É a nossa central de mensageria dentro do ATWeb. O ATWeb, até então, ele era passivo. Ele recebia demandas de e-mail, você transmite, ele vai cair lá, ou no telefone eu registro, depois faço uma interação, uma resposta. Agora, com a central de mensageria, ele passa a ter um atendimento em tempo real, real time. Ou seja, você, Jair, cliente daquela empresa que está usando o Message Center, manda uma mensagem do WhatsApp num número único, e eu entrego essa mensagem lá, escolho, com base em inteligência artificial, um daqueles 40 operadores com uma série de regras, quem tem menos atendimento naquele momento, ou se ele é o especialista para determinado assunto que o teu cliente está procurando no WhatsApp, e entrego a conversa lá dentro. Registro isso dentro do ATWeb, associado a um protocolo de atendimento, coloco lá na visão 360 graus que ele falou. Então, o atendimento via WhatsApp surgiu em cima da gente ver a demanda, a dor que o cliente tinha. E aí nós trouxemos essa dor, né? E começou a resolver problemas no WhatsApp. E a gente, cara, foi assim, um boom, né? Porque todo mundo queria ir. Não, eu quero, todos os clientes, né? Que a gente comunicou isso, agora a gente está integrado com o WhatsApp. Mas aí deu um boom também no ATWeb, né? Porque aí começou um desafio do crescimento. Exatamente. Aí volume, né? Aí começa a vir volume, né? E o WhatsApp, é o que ele falou, às vezes você conversa com 1.000 pessoas, com 2.000, com 10.000. A gente tem cliente que chega a ter 4.500 pessoas em um único WhatsApp, sendo atendidas em tempo real. Simultaneamente, né? E aí foi um desafio, né? Receber tudo isso, mídia, né? Porque você imagina, 10.000 pessoas te mandando foto, te mandando vídeo, te mandando texto, te mandando áudio. Como que a gente recebe tudo isso e armazena tudo isso, né? Aí começou um desafio servidor gigantesco. Caindo, cliente reclamando, lembra de qualidade? É um dos nossos pilares. Mas aí quando você se abre para uma nova tecnologia, porque a gente sai de um atendimento assim, de um software que registra, depois responde, agora ele tem que trabalhar em tempo real. Quando você manda uma mensagem no WhatsApp, principalmente quando você tem um problema ou você tem uma dúvida, você quer uma resposta rápida. Não é assim? Com certeza. Então o ATWeb ele teve que entender tudo isso. E aí teve dor, cara. Aí teve noites de trabalho, teve ampliação, investimento em infraestrutura para suportar isso tudo, né? Mas aí foi fantástico, porque o WhatsApp ele foi um divisor de águas dentro do ATWeb. Foi um resolvedor de conflitos. E aí, cara, sabe aquela coisa? Hoje, é o seguinte, eu falo, se você tem mais que uma pessoa que atende dentro da tua empresa clientes, você precisa do ATWeb, do Message Center. Porque se você deixar num celular, mesmo que da empresa, o risco de você perder conversa, o histórico, até o próprio recurso default lá, que as mensagens apagam, sabe, automático, para a empresa é ruim. Porque você perde o histórico do que você falou, do que você conversou com o teu cliente. Então, o ATWeb, ele tira isso do WhatsApp e grava no teu banco de dados lá dentro do ATWeb. Então, ele estrutura isso para você. E além disso, tem, lógico, né? Tem toda essa parte boa, mas tem uma parte legal também, né? Porque tem uma lei nova aí, acho que é bom frisar que toda empresa... ao cliente, ao consumidor. Você vai saber LGPD? falar melhor. Não. É uma outra lei que que determina, né, que a empresa tem que dar uma resposta em 24 horas. Desculpa, não. 24 horas, lei do consumidor. Isso. Código de Defesa do Consumidor, ele teve uma atualização de final de outubro para novembro deve saber disso já. De 2022. Qualquer empresa que atenda clientes, obrigatoriamente por lei, ela precisa disponibilizar um canal de atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você oferece, se a tua empresa tem um saque, um 0800, alguma coisa, você tem que atender 24 horas. Mas aí, eu sou pequeno, eu vou ter que botar uma pessoa, a lei permite que você tenha robôs de atendimento. E aí, nós embutimos o robô de atendimento dentro do WhatsApp. Então, simplesmente você divulga no teu site ou nas suas redes sociais o seu número de WhatsApp e o teu cliente pode te chamar 1 da manhã, 2 da manhã, ou 4 da tarde, 8 da manhã, o robô vai falar para ele, bem-vindo à minha empresa. E ele vai conversar com o robô humanizado. Exatamente isso.
E até, por diversas vezes, resolveu o problema dele com aquele robô de WhatsApp dentro do ATWeb. Isso mesmo. E se não resolver, de manhã ele vai falar, olha, eu não consigo te ajudar, mas eu registrei o teu pedido aqui. E amanhã cedo vai chegar o meu parceiro de trabalho aqui, o humano, né? E vai te chamar. Porque a gente vai pegar aquela conversa e vai levar lá, por exemplo, para o Vinícius falar, Vinícius, o Jair entrou em contato, mas eu não consegui ajudar ele. Você fala com ele, por favor? E vai estar todo o histórico na conversa do que você falou com um bot, com um robô. Então, o atendente, na hora que ele assume aquela conversa, ele já tem todo o histórico, toda a sua solicitação ali. Cara, isso é muito legal. O mundo precisa conhecer isso, porque eu sinto muita dificuldade com compra online, cara, às vezes. Porque às vezes você tem que ligar na loja, tem que abrir reclamação no saque. E às vezes você não tem aí resposta. Você não tem resposta. Mas eu tô percebendo, lógico que nem tudo são flores, né, gente? Mas, assim, vocês criaram um software que resolve 99% dos problemas do cliente. Ele consegue sair dali com respostas, né? Sim. Então, isso é sensacional. Eu tenho visto pós-vendas, sendo falado muito sobre pós-vendas, mas as empresas abriram o olho pro pós-vendas muito depois das decorrências de perder o cliente, né? É verdade. Então, perderam o cliente, resolveu focar em pós-venda. Que bom que aprenderam, né? Sim. E que bom que tem empresas como a ATWeb que proporcionam essa resolução de forma pensando no consumidor, pensando no cara que está vendendo ali. É muito importante isso. É isso. A gente falou um pouco sobre chat GPT. Chat GPT, né? Chat GPT. Chat GPT. E vocês têm planos para incluir inteligência artificial dentro do sistema? Como que tá esse andamento? Como eu falei, né? A gente tem já clientes que têm perguntado pra gente, e aí, o ChatGPT tá aí? Como que vai ser, né? E, obviamente, sem dúvida, nós estamos olhando para isso e estamos entendendo onde que ele vai entrar na ATWeb, como que a gente vai agregar isso, né? Para ajudar, né? A não só dar respostas, né? Automatizar alguns processos, mas também liberar lá a empresa, né? Tipo assim, eu já tenho, de repente, eu tenho um funcionário, sei lá, que está só respondendo esse tipo de questão. Por que eu não treino uma inteligência artificial, um chat GPT, ou seja, quem for, agora estão vindo várias aí, né? Isso está se popularizando. Mas por que eu não ponho eu não uso essa inteligência ao meu favor para liberar 1, 2 pessoas para fazerem outras coisas, né? Sair do repetitivo ali e deixar esse trabalho com a inteligência artificial. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está olhando para isso. É uma tendência, né? Isso não vai desaparecer, como aconteceu aí com o metaverso, né? Sim. Então, ou perder força, enfim, tá ganhando cada vez mais força, vai ser muito disruptivo, né? Vai mudar muita coisa, a gente sabe disso, tem essa ciência e com certeza estamos olhando muito forte para inteligência artificial aí. Que bacana isso. E Marcelo, sobre a sua visão sobre o ChatGPT e outras inteligências artificiais, né? Qual que é a tua percepção como empreendedor? Até que ponto isso vai ser totalmente benéfico para o mercado? O ChatGPT, ele, digamos assim, ele escancarou as possibilidades da inteligência artificial. Até então, se falava em inteligência artificial, mas ela era muito restrita aos que entendiam a aplicação dela. E eu vou te dar um exemplo. O ATWeb, desde o início, ele usou a inteligência artificial como um exemplo para falar para a pessoa que está fazendo um atendimento para você, por exemplo, qual era o assistente técnico que iria atender lá na casa dela. Então, o ATWeb fazia uma série de cruzamentos de informação para falar assim, olha, Vinícius, fala para o Jair que quem vai atender é o José Conserta Tudo, que ele está mais próximo lá da casa dele. E o José, ele já fez uma série de treinamentos, ele é especialista no problema que você está buscando, então nós já usamos a inteligência artificial dentro da ferramenta, mas isso não trazia visibilidade para o usuário do que era a inteligência artificial. Os caras lá do ChatGPT conseguiram fazer isso, eles democratizaram o acesso da inteligência artificial. Incrível! Você tem um prompt, você vai lá, você fala o que você quer e o cara conversa com você, você ensina ele,
né? Eu fiz experiências de ensinar o que é as funcionalidades internas para o ChatGPT e ele aprendeu. Então, hoje ele sabe me responder coisas que só quem é usuário do ATWeb conhece. Então, o que isso representa para o ATWeb e para qualquer outros negócios, né? Baseado na tua pergunta. Cara, é disruptivo. Então, ele vai substituir. Aí começa os medos, as perguntas, que até às vezes eu falo assim, cara, o cara não precisaria ir para esse caminho. Ele vai substituir o advogado, ele vai substituir o programador, ele vai substituir o cara do marketing. Não. A inteligência artificial, ela vem para somar a qualquer profissional e a qualquer negócio. Então, pare e pense no seguinte. Às vezes, dentro de uma empresa, você tem inúmeros desafios e você tem coisas que a inteligência artificial pode facilitar para você. Um exemplo, às vezes, nós na tecnologia. Às vezes ele escreve vou dar um exemplo, um bloco de texto, de comandos, que a própria inteligência sabe estruturar aquilo melhor. Ela sabe onde colocar, às vezes, um ponto ali e fazer com que você tenha um desempenho 10 vezes maior, porque já é algo natural para a inteligência artificial. Então, a gente ganha um tempo de produtividade no nosso produto. O cara que a gente, às vezes, precisa escrever um texto para um nosso blog. Eu posso não pedir para o ChatGPT. Tá todo mundo fazendo isso, total. Mas eu posso pedir orientação de inspiração para me ajudar com o conteúdo e eu estruturar melhor para tirar aquela coisa fria, porque ele gera um pouco frio, mas eu posso pegar aquilo lá e estruturar para a minha realidade. Então eu vejo o ChatGPT sendo um acelerador de negócios, porque ele vai dar respostas rápidas que às vezes você ia demorar muito mais tempo para buscar, para ter uma solução. Então a gente vai ver muito mais coisa acontecendo. É disruptivo? É sim, mas não é nada que vai eliminar a profissão, Jamais. que vai eliminar negócio, ao contrário. Pelo contrário. Ele está somando. Então, a grande questão da inovação nos negócios é saber aproveitar o que ele está trazendo de bom para você. Como em tudo na vida, né? Então, tudo traz o lado bom isso e o é lado muito ruim. bom, Marcelo, que você falou. Lembra quando lançou as colhedoras de cana e todo mundo vai perder o trabalho? Cara, foi fantástico. o contrário. As usinas investiram mais em material humano, né? E foi muito sensacional isso, cara. E esse teu exemplo, ele é realmente incrível porque, cara, você já pensou, com todo respeito ao trabalhador do campo, porque ainda tem gente lá hoje Sim. queimando cana, que não pode, mas Que tem, não e o pode. cara vai lá cortar no facão. Cara, isso é desumano. Desumano. Nesse sol que a gente tem aqui, o cara tá lá embaixo, sujeito a um monte de risco para Cortes, vida, né? para a saúde dele, você entendeu? No meio de um carvão, isso é desumano. Então a colheitadeira que você deu exemplo, o que ela fez? Quando ficou essa, nossa, as pessoas não vão ter onde trabalhar. Foi o contrário. Eu tenho o seguinte entendimento, isso gerou evolução do ser humano. Sim. Então o cara que cortava, ele foi forçado a pensar, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que aprender alguma coisa para fazer diferente. A própria, às vezes, usina absorveu essa mão de obra dele numa operação de máquina, às vezes até para operar a própria Pagaram até colheitadeira. cursos, né? Exatamente. Isso. Então, vocês concordam que forçou a evolução do ser humano, daquele grupo de seres humanos? Sem dúvida. Então, a tecnologia da colheita ela vai tirando. Então, um exemplo, eu gosto muito da cultura americana. Então, eu também. Os Estados Unidos, ele teve uma desindustrialização, né? Isso pode gerar muita polêmica. Sim. Mas, cara, a desindustrialização, eles levaram muita coisa para fora, China, né? Coisa e tal. Por quê? Porque hoje eles estão mais preocupados em criar, em desenvolver. Olha o exemplo do iPhone. Eu não tenho. Você tem iPhone, você tem... Cara, olha o exemplo disso daqui. Se você olhar, tem um lugar que eu vejo, é desenhado na Califórnia e feito na China. Então, o que acontece? O cara que está desenhando isso, ele gera muito mais valor. O cara que está criando esse aparelho aqui. E ele tem muito mais tempo livre para aproveitar a família dele, para ter ideia, para ter qualidade de vida, que é o que todo mundo sonha. Ah, mas aí na contrapartida você gerou um desequilíbrio lá na China? Não.
Porque lá eles se tornaram especialistas em produção, eles também estão trabalhando com automação de fábrica. Então, há uma realocação de inteligência, de desenvolvimento humano. Então, qualquer tecnologia, ela leva o ser humano para mais longe. Ela leva o ser humano para um processo de evolução. E aí, às vezes, alguns vão falar, não é bem assim. Mas é isso. Teu exemplo da cana foi fenomenal. Perfeito. Eu lembro muito bem dessa época. Por mais que eu era pequeno, né? Eu sempre tive familiares que trabalhavam, né, em usinas. E para eles não foi o fim do mundo, né? A gente não ouviu, né, uma notícia assim, olha, 1000 cortadores de cana morrem de fome porque não tinham mais trabalho. Ao contrário, eu acredito que todos eles foram para um caminho que gerou até mais prosperidade para a vida deles. Com certeza. E saindo um pouco, né, da questão do exemplo do cortador de cana, e vindo mais um pouco para a nossa realidade, né, de empresas, por exemplo, que vão até... De repente, uma inteligência artificial vem, que a gente agrega, tira o cara de uma função que ele não gosta de fazer. Que a inteligência vai tomar aquele lugar. Mas aí ele vai ter oportunidade de se especializar para fazer, de repente, para ir para uma outra área que ele goste do trabalho, né? E vai, consequentemente, trazer a qualidade de vida, né, para a pessoa. Então, Perfeito. Eu acredito muito nisso. Essa foi uma das respostas mais bacanas que eu ouvi de vocês aí, porque é inovação, né? Então a gente tem que se adequar. Eu queria perguntar mais 2 coisas para vocês, para depois a gente fazer um encerramento mais pessoal. Primeiro, queria que vocês já citaram aqui muitos, mas eu queria que vocês citassem mais clientes que usam essa plataforma, porque é algo que eu já falei aqui que me impressionou muito, né? O nome desses clientes, né? Se vocês pudessem citar alguns clientes. E se vocês puderem trazer algum spoiler, alguma coisa que vocês estão pensando para a marca, para a plataforma, a gente agradece para a gente ficar na expectativa. Vamos lá, vai. Cara, a gente queria falar o nome de todos, mas a minha memória já não me permite, nem teria tempo para isso, né? Mas a gente atende marcas como, falei aqui, Colormac, Miller Eletrodomésticos, uma das maiores fábricas de forno, fogão, lavadoras do Brasil. Inclusive, saiu um artigo essa semana, só abrindo uma aspas, com as 10 melhores máquinas de lavar roupa do Brasil. E das 10, 2 das marcas que estão lá, Colormac e Miller, são da plataforma ATEWeb. Isso é privilégio. Privilégio total. Então a gente está falando que 20% do market share, e eu estou concorrendo ali com empresas internacionais. Whirlpool, que tem Brastemp, Consul. Só a Whirlpool tem ali, dos 10, ela tem Brastemp, Consul e Electrolux, que é a mesma marca. E elas usam ferramentas de grande porte internacional, Salesforce, por exemplo, orçamentos milionários. Mas dali 20% é a ATEWeb. É um motivo de orgulho muito grande. Colormac, Miller, a gente tem Spirit Ventiladores, a gente tem a maior cooperativa de agronegócios do Brasil, que é Coamo. A gente tem MIAC, Indústrias Colombo, a gente tem Baldan, que bota máquina também no mundo inteiro. Pinhalense. É um orgulho pro interior nessas marcas. Fogatti, Libel, Niuap, Bebedouro. Vixe, eu também não vou lembrar todos, não, cara, mas acho que é por aí. EcoPower aqui de Barretos, cara, os caras estão voando. Brasil. Os rodeios estão chegando agora, eles vão estar com força de novo, cara. Não, eles patrocinam forte. São empresas sensacionais. Bem legal. Então, assim, e todas as outras que eu gostaria de falar aqui, lá no nosso site tem a lista, né, de todos os... A gente é cliente, né, mas a gente gosta de tratar como parceiro, né? Então, todos são nossos parceiros, né? A gente é muito próximo de todos, né? Então, quem tiver curiosidade, entra lá no ateweb.com.br, lá a gente tem a lista de todos os clientes, mas um detalhe, né? O que tá lá, do menor ao maior, não importa. A nossa filosofia é o seguinte, cara, se você tem um negócio, se você quer atender cliente, vem conhecer o ATEWeb. E o spoiler ele pode dar. Só lembrando, algumas da cidade, Herbicat, Fagro, aqui da região também, né? São marcas que são orgulho para a cidade, né? Para nossa região. É verdade. São muito conhecidos. Eu que vim do agro, né? Trabalhei muito tempo no agronegócio, eu sei que são marcas que enchem a cidade de orgulho. O agronegócio de Catanduva de Pindorama é sensacional. É verdade, você tem razão. Com relação a spoiler, sobre o que você
seria? Do produto, dos se tem caminhos. novidade. A gente pode, foi citado pelo Vinícius, mas um spoiler que eu quero fortalecer já para quem são os nossos parceiros, nossos clientes, é a ferramenta trabalhando ativamente para gerar negócios para eles. Prospecção. Prospecção, Que massa. venda Oportunidade recorrente. de venda Então a gente gera oportunidades de vendas, a gente tem trabalhado muito forte nisso. Melhores automações dentro do robô de atendimento para deixar ele cada vez mais humano. Conexão da inteligência artificial, olhando inclusive para ChatGPT para ajudar, não para substituir, mas para ajudar em respostas mais rápidas e assertivas, né? Então são coisas que a gente tem trabalhado muito forte, né? Para essa cultura de ajudar o cliente a atender melhor o cliente dele. E assim, né? Por mais que a Hotelweb vá crescer mais, está crescendo, a gente não quer perder nunca essa questão da proximidade, né? De estar sempre junto com o cliente, ouvindo, né? Conversando ali todo dia, né? Trazendo as dores, as necessidades e pensando em formas de como resolver, porque eu acho que o propósito nosso maior é esse, é ajudar, fazer o dia a dia das pessoas que trabalham nessa área mais simples, mais fácil, mais leve, né? Eu acho que esse é o nosso principal objetivo hoje, e nunca perder essa essência, né? Eu acho que é isso. É isso, meu amigo. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui nesse podcast. E agora eu quero encerrar com a parte final. Sei que talvez essa aí vocês nem estão esperando, mas vou pegar vocês de surpresa aqui. Eita. Para ambos. Eu queria que vocês deixassem uma frase que marca a vida de vocês. Pode ser um versículo bíblico, pode ser uma frase de Ayrton Senna, de Mário Sérgio Cortella, e uma música. Uma canção. Nossa, pegou de surpresa mesmo, hein? Se vocês pudessem definir essa jornada de vocês Cara. com uma frase e uma música, qual seria, Marcelo? Você Cara, não pensou nisso ainda, você vai pensar hoje. Não, eu não tinha pensado, mas assim, transformar o mundo pode ser um grande desafio, mas mudar o meu mundo é possível. Sensacional. Tapa na cara da sociedade. É muito bom. Essa é a minha frase. Se a gente, não cabe explicação, mas se a gente mudar o nosso mundo, a gente está colaborando pela mudança do mundo como um todo. É isso. Ponto. E uma música? Nossa, Isso. cara. Música, eu só preciso saber lembrar o nome. Eu tenho uma música, mas não me fugiu o nome. É assim, eu sou muito ruim, cara, com isso. Eu sou muito eclético, mas Viva la Vida Viva la vida. demais pra mim, assim, sabe? Resume bastante, assim, da minha essência e fala bastante comigo. Então é uma música que sempre que às vezes tô querendo abastecer, renovar, vou lá e Viva la Vida. Você, Vinícius. Tem uma frase que eu até tenho no meu Instagram, que é o seguinte, que as coisas inteligentes, elas não são complicadas, complexas, elas são simples, né? E eu acho que é isso, acho que muitas vezes a gente quer complicar muito as coisas, né? E o que dá certo é o simples, é você fazer o simples bem feito. Então acho que a frase é essa aí, as coisas inteligentes, elas realmente são simples. E eu tento, ao máximo na minha vida, seguir fazendo o simples bem feito, né? Então acho que é isso. E uma música que eu gosto muito, cara, que eu acho que passa uma mensagem sensacional, excepcional, é Epitáfio, do Titãs. Essa é uma das melhores músicas que eu já tenho. Eu acho que se você parar pra ouvir ela com atenção, você vai falar, nossa, é verdade. Epitáfio e Amor pra Recomeçar, do Frejá, são duas essa é boa músicas também, que são é verdade. sensacionais. A gente música tem que aproveitar as mensagens que a gente tira das músicas, né? Porque, cara, você ouvir uma música não é só o fato de você estar naquele momento, é a mensagem que ela traz. É a pra você, mensagem. né? Você pensa que o cara foi inspirado naquele momento para escrever aquela letra. Exatamente, né, é isso. E é isso que nos move, né? É isso que isso. nos Boas canções, cara, boas que legal tá aqui, frases. cara. Muito bom. Muito esse obrigado papo. pela presença de vocês. Obrigado, a gente que Obrigado. Eu agradece. espero que a gente volte a fazer um novo episódio com as novidades, né, da Hotelweb, que a gente fale um pouco de negócios, fale um pouco de empreendedorismo. Eu tenho certeza que muita gente que vai assistir isso vai perguntar, pô, será que os caras vão chegar
a fazer esse produto específico aqui pra gente, porque é revolucionário. Parabéns pelo sucesso, pelos 7 anos de empresa. E eu tenho certeza que virão muitos e muitos anos, mais crescimento, e que Deus abençoe muito a vida de vocês aí. Amém. Muito obrigado. E a você também. Nosso muito obrigado oficial. Meu, da equipe, do pessoal que está lá trabalhando, né? O Vinícius vai deixar o dele aí. Mas muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho também. A gente tem visto você e a sua agência ajudar no processo de transformação do mundo de cada empresa. Então, parabéns. Viu? Obrigado pelo carinho, mesmo. Marcelo. Valeu, obrigado, Jair. É uma honra estar aqui participando do podcast. E é isso. Tamo junto. É isso aí. Esse foi mais um Storycast. A gente se vê na próxima. Deus abençoe. Tchau.